Doutor, eu tenho o direito de ir à escola? Sim, direito de ir para a escola, de estar na escola, é o direito de toda criança. Então, desde que a criança nasce, vai crescendo, ela tem o direito de procurar e estar na escola. E não é qualquer escola, é uma escola de qualidade, uma escola que cuida, uma escola com bons professores. Então, sim, tem direito de estar na escola, sim. Fernanda, e se uma criança ficar doente, o que acontece? Boa pergunta. Assim como a criança tem o direito da escola, a criança também tem direito de saúde, direito de ter um atendimento médico. Então, toda criança, se ficar doente, tem direito ao tratamento médico. E a família dela também vai cuidar, vai dar o remédio, dar o cuidado que ela precisa. E se uma criança sofrer bullying ou violência? Então, bullying é um assunto muito sério. Se a criança sofre bullying, a primeira coisa que ela tem que fazer é contar, falar para alguém de confiança, falar para o professor, falar ali para a mãe, para o pai, para o irmão, para o amigo, para que ela possa se fortalecer e vencer essa situação. E daí, por exemplo, se o bullying for na escola, a escola tem todo o procedimento, tem todo o cuidado, toda uma atenção para que essa atividade, para essa violência, que o bullying é uma violência também, pare. E da mesma forma também se a criança sofrer violência. Então, ela precisa contar, precisa falar o que está acontecendo, se algo incomoda, algo que ela aconteceu para ela e não gostou, precisa comunicar, procurar um adulto de confiança e contar o que aconteceu. Fernando, eu tenho uma pergunta também. Posso brincar e me divertir mesmo tendo muitas tarefas? Sim, e é uma boa pergunta. Saber administrar o tempo, aprender o momento de brincar, o momento de fazer a tarefa, é algo que a gente aprende toda a vida. Então, quando criança, adolescente, quando a gente cresce. Então, se você tem a tarefa para fazer, o professor passou a escola, ali a tarefa da escola, faz a tarefa, organiza no tempo para poder brincar. Então, você vai administrando isso, faz a tarefa, depois brinca e vai levando dessa forma. Não se deixar acumular, se deixar sem fazer tarefa, vai acontecer de ficar 1, 2, 3 dias sem conseguir brincar. Então, é bem importante. Então, o professor faz a tarefa, depois brinca e assim todo dia se consegue deixar em dia o estudo e brincar um pouquinho, jogar bola. Secretário, como a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba pode garantir os nossos direitos? Perfeito, Fará. A Secretaria de Educação, não somente de Curitiba, todas as secretarias de educação, municípios e estado, têm por obrigação disponibilizar as vagas, né, para que vocês possam estudar, mas não somente disponibilizar as vagas, né, a gente precisa fornecer uma educação de qualidade, né, ter bons professores, cumprir o currículo do município, disponibilizar uma alimentação saudável, receber, né, as demandas, fazer a busca ativa dos colegas que eventualmente não frequentem a aula, né, ter uma comunicação com as famílias para que possa passar as orientações necessárias às famílias de como a educação pode ser feita, ou como as famílias podem contribuir no processo de educação. Então são diversas formas que a Secretaria de Educação garante o direito dos nossos estudantes, né? Além disso, a Secretaria de Educação, os nossos profissionais, os nossos servidores estão à disposição das crianças, dos nossos alunos, para receber eventuais denúncias e dar os devidos encaminhamentos, né? Denúncias de fatos que eventualmente ocorrem fora do ambiente da escola, que infringem os direitos das crianças, né? Eles podem ser reportados aos profissionais da educação para que a gente possa encaminhar para as devidas para as autoridades, né? Para que as autoridades tomem as medidas cabíveis aí, garantindo o direito de vocês. Secretário, como a escola pode nos ajudar a realizar nossos sonhos? Boa pergunta, Eloá. A escola, na verdade, ela é o início, né? Ela ajuda, na verdade, enche a sua caixa de ferramenta, né? Durante a nossa vida a gente precisa de informações, a gente precisa de habilidades para resolver os problemas e para solucionar os problemas, eventuais fragilidades que a gente encontra durante o caminho. E a escola ela vai enchendo as nossas caixas de ferramentas com informações úteis para que a gente possa utilizar nos momentos de necessidade. Então, através
dos estudos, você dá o primeiro passo para realizar seus sonhos, né? Então, quanto mais bem sucedido você for no ambiente escolar, mais bem sucedido você vai ser no futuro, né? Então, vocês podem ser o que vocês quiserem quando vocês crescerem, podem ter a profissão que vocês quiserem, desde que vocês se dediquem, né? Que sigam as orientações dos professores, dos seus pais, né? Que buscam sempre ensinar o caminho correto. Então, eu acho que através da educação, né? Nas escolas, vocês dão o primeiro passo para realizar qualquer sonho da vida de vocês. Fernando, a criança pode trabalhar e, além disso, qual a idade para trabalhar como menor aprendiz? Boa pergunta. O tempo da criança, e aqui a criança até os 12 anos, é um tempo de aprendizagem, um tempo de brincar, um tempo de ser criativo. Esse é o melhor tempo para a gente fazer isso. Esse é o tempo adequado, e não o tempo de trabalhar, que tem o seu tempo. Com 14 anos, o adolescente pode iniciar como menor aprendiz. Não é trabalho propriamente, tem vínculo, mas não é um trabalho que vai acontecer só mais para frente, com 16, alguns trabalhos e outros só depois de 18 anos. E alguns ainda precisam fazer outros cursos para poder trabalhar. Então, trabalho mesmo é próximo quando você chega à vida adulta. Criança, o lugar dela. E o que precisa fazer? É ser criativa, é brincar, é ir para a escola, é conversar, fazer amizade. Esse é o desenvolvimento, isso que nós todos aqui trabalhamos para que as crianças tenham. Fernando, caso seja agredido pelos pais, o que a criança deve fazer? Boa pergunta, e é um assunto bem delicado, mas importante. Toda criança tem direitos. Tem direito a ser feliz, tem direito a ter proteção, tem direito a estar na escola, como vocês vão. Mas se alguém não cumpre esse direito de proteger a criança, ele precisa ser responsabilizado, vai acontecer algo com ele. E se a criança sofreu isso, ela precisa comunicar pessoas de sua confiança, como professores, cuidadores na escola, tios, primos mais velhos que confiem, e relatar. Porque agressão, violência física, qualquer forma de violência, não é isso que deve os adultos, nós, tratarmos as crianças. Quer crianças próximas, quer crianças que a gente vê e encontra na rua. Então, se a criança sofreu qualquer violência, isso ela precisa comunicar, precisa procurar alguém. E a escola é um ponto bem importante, ali com a professora, contar ali o que aconteceu. Às vezes, quando a gente sofre violência, a gente fica um pouco triste, a gente fica um pouquinho quietinho e tal, não quer falar, mas aquilo que deixa a gente mais quietinho, deixa a gente parado e sem vontade, às vezes é o que a gente precisa comunicar para as pessoas que a gente confia. Então, se a criança sofreu violência, se alguém sofreu violência, procura alguém, procura ali a professora, procura alguém da escola e conta o que aconteceu, que com certeza ela vai ajudar você. O que você faz para melhorar as escolas de Curitiba? Excelente pergunta, Anthony. Existem várias frentes para a melhoria das escolas do nosso município. Eu acredito muito na melhoria contínua, então eu acredito que nada é tão perfeito que não possa melhorar um pouquinho mais, né? A gente tem melhorias na parte de infraestrutura física, né? Reformas, né? Nos ambientes da escola, temos melhorias na parte de alimentação, né? Na qualidade da alimentação, uma alimentação cada vez mais saudável para as nossas crianças, melhoria na parte de formação, a formação dos nossos profissionais, os professores, para que eles possam transmitir o conhecimento com cada vez mais qualidade, melhorias no que diz respeito ao acolhimento das nossas crianças, dos pais, né? Melhorias na forma de comunicar, de transmitir o conhecimento e a comunicação entre escola, famílias e demais poderes públicos que também prestam serviços para as escolas, para os nossos estudantes. Melhorias no material pedagógico, né, que são os livros, os materiais que vocês utilizam. Melhorias na parte de tecnologia, né, nos laboratórios. Então são várias frentes que podem ter melhorias nas unidades educacionais. E nós temos visitado muitas escolas, conversado
com vocês, com os profissionais, com os professores, diretores, para entender também quais são as melhorias que vocês esperam nas unidades educacionais. Então, aproveito a oportunidade aqui para te fazer uma pergunta. Na tua escola, como nós podemos melhorar? Assim, sinceramente falando, o que eu realmente queria que acontecesse é uma coisa impossível, né? Que, tipo, por alguma razão, eu acho que todo mundo ia querer que desse hambúrguer para as crianças. Mas eu acho que poderia adicionar um laboratório mesmo, que você pudesse ir lá, mexer com os químicos, colocar. Legal, muito legal. Eu acho que talvez as duas alternativas sejam possíveis, né? Talvez em algum momento do ano, não todos os dias, porque a gente sabe que o hambúrguer não é muito saudável, né, comer hambúrguer todo dia, mas talvez em algum momento, um dia no ano, a gente possa, né, aí fazer um combinado com vocês. Se vocês não faltarem aula, se os colegas não faltarem aula, talvez um dia a gente sirva um dia por ano de hambúrguer nas escolas, como a gente tem as festas juninas, os eventos, enfim, né, a gente pode talvez fazer esse combinado com vocês. Em relação aos laboratórios, eu acho que é super importante ter um laboratório nas escolas para que vocês possam aprender na prática, né, aquilo que vocês têm na teoria dentro de sala de aula. Então, para manipular os materiais, os equipamentos, eu acho que isso é muito bacana e tem algumas escolas do município que tem já, né, os laboratórios e, obviamente, a gente vai buscar implementar, né, dentro do possível, aí, no maior número de escolas, os laboratórios para que vocês possam ter a prática, né, praticar ali. Muito legal, obrigado pela pergunta aí, gostei muito da tua resposta também. Eu tenho, não sei se eu vou poder falar, mas eu vou tentar no máximo, que é uma pergunta bem delicada, extremamente delicada. O que aconteceria se um aluno, como eu posso dizer, estivesse lá brincando, subindo numa árvore, ele acabasse se machucando de forma séria e essa criança acabar levando ao óbito? O que aconteceria? Perfeito. Então, é uma pergunta realmente delicada, sensível, né? Mas é muito importante, né? Então, a gente procura sempre, como eu falei em formação, né? Sempre ter os profissionais, nossos profissionais de educação da rede municipal de Curitiba são extremamente qualificados, né? Existem protocolos de segurança, né? Nós temos o programa Conhecer e Prevenir, né? Que é uma parceria da Secretaria de Educação com a Defesa Civil, né? Em que que são feitos esses treinamentos para os nossos profissionais e para as crianças também, né? Para que vocês possam, os nossos profissionais saibam como agir em casos de emergência, como essa, por exemplo. Então, obviamente, os nossos profissionais, os nossos servidores, eles procuram evitar trabalhar de forma preventiva para que isso aconteça, ou seja, quando a professora, o inspetor, o diretor, né, chama atenção, não suba aí, desça daí, né? Então a gente está trabalhando de forma preventiva justamente para evitar que uma queda ocorra, que possa eventualmente machucar, né, ou ferir alguém, né? Então, acho que primeiro o passo é a prevenção, evitar que isso aconteça. Mas se eventualmente na fatalidade acontecer, né, existe um protocolo a ser seguido também pela unidade, né? Então, obviamente, a gente vai precisar acionar os pais ou responsáveis, né, para comunicar os pais ou responsáveis sobre o ocorrido, acionar a polícia, né, para que venha até o local e investigue o que aconteceu, como ocorreu isso, né? E os demais poderes públicos para que possam tomar as medidas cabíveis em relação ao acidente ocorrido. Se eventualmente for um ferimento, por exemplo, acionar a ambulância para que possa prestar os primeiros socorros, né? Que são garantias também de vocês, né? Como o Dr. Fernando bem colocou, a garantia à saúde, né? A integridade física, que não fica dentro da escola. A escola é educação e tem um outro órgão, né, que é responsável pela saúde, que é a Secretaria de Saúde, né? Então essa comunicação entre os poderes para que possam dar os encaminhamentos devidos aí, né? Espero que nunca aconteça isso, a gente tem trabalhado muito para não acontecer.
Eu queria fazer um pedido, assim, eu queria que você fizesse uma pergunta para mim. Perfeito. Qual o seu sonho? O que você quer ser quando você crescer? Meu planejamento neste exato momento é ser jornalista, mas antigamente, meu sonho, porque desde pequeno eu sempre gostei de carro, essas coisas, eu sou apaixonado por carro. Aí, antigamente meu sonho era ser piloto de corrida, mas atualmente é ser jornalista. Que legal. Eu acho que você pode ser os dois. Você pode ser jornalista e pode ter um hobby, que é ser piloto também nas horas vagas, né? A gente tem aqui o Dr. Fernando, gosta de andar de moto, por exemplo, né? Defensor público e anda de moto, na verdade. Você pode ser os dois, com certeza. Eu teu carro. Fernando, o que é um defensor público? Boa pergunta. Eu sou um defensor público, assim, e tem várias dezenas, quase 2 centenas aqui no Paraná, de defensores públicos e que trabalham na Defensoria Pública, que é uma equipe de centenas de pessoas. A nossa missão, quando todo mundo que trabalha na Defensoria Pública, é defender direitos. Todos os direitos de qualquer pessoa que precise. Então, você pode perguntar, mas qualquer pessoa que não tem condições de buscar e de custear um advogado, ou está ali numa situação que o seu direito à liberdade, o direito à vida está em risco, ela pode procurar a Defensoria Pública e o defensor público, o servidor da Defensoria Pública vai atendê-la e tentar fazer o máximo para que o seu direito seja reconhecido e seja efetivado. Quer ver um exemplo? Você me perguntou antes sobre se uma pessoa ficar doente. O que acontece se a pessoa ficar doente? Tem lá a unidade de saúde, tem o posto de saúde, tem o hospital, mas pode vir a acontecer que um remédio que essa pessoa precise não está disponível ali no hospital. E esse remédio ela não consegue comprar. E pode acontecer esse remédio ser obrigação do Estado, obrigação do governo fornecer, mas aconteceu alguma coisa que não está. A Defensoria Pública pode ajudar essa pessoa, ela pode entrar com ação, cobrar até que esse direito à saúde da pessoa seja reconhecido e ela receba esse remédio. Então, em resumo, assim, a Defensoria defende direitos, de todas as espécies de direitos, de todas as pessoas que precisam dessa defesa.